Em uma reviravolta chocante, uma das maiores lendas de Hollywood finalmente quebra o silêncio sobre um momento que o marcou profundamente. Não faz parte de nenhum filme, mas deixou uma marca indelével. Sylvester Stallone revela a verdade sobre um incidente com Jean-Claude Van Damme e, acredite, não é bom. Isso vai além do típico drama de Hollywood. Falamos de um limite pessoal cruzado, de uma queda em desgraça silenciosa que ninguém viu acontecer. Fique conosco, porque esta revelação muda tudo o que você achava que sabia. A ascensão de duas lendas. Na densa fumaça da Hollywood dos anos 80, dois nomes começaram a definir o cinema de ação: Sylvester Stallone e Jean-Claude Van Damme. Stallone já estava enraizado na cultura popular americana, não apenas como ator, mas como um símbolo. Rocky Balboa o havia transformado de um roteirista em dificuldades em um monólito cultural. Quando First Blood chegou aos cinemas em 1982, Stallone não estava surfando uma onda. Ele era a onda. Cada estúdio ansiava por mais músculos, mais garra e mais explosões. Stallone entregava tudo. Seus filmes não eram simplesmente sucessos de bilheteria, eram eventos patrióticos. Enquanto outros atores lutavam para encontrar seu lugar, Stallone estava imprimindo ouro. Ele não se preocupava com quem estava surgindo. Ele vivia no topo da montanha. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, na Bélgica, um jovem com a precisão de um ginasta e um corpo esculpido por uma disciplina implacável, observava pôsteres de filmes, sonhando em ver seu próprio nome neles. Jean-Claude Van Damme treinava como se já fosse famoso. As artes marciais não eram apenas sua paixão, eram seu escape. Ele estudava cada movimento de Bruce Lee, obcecado pela mecânica corporal e pela forma. E quando isso não foi suficiente, ele embarcou em um avião para os Estados Unidos com uma mochila cheia de sonhos e uma carteira quase vazia. A inusitada jornada de Van Damme rumo à fama. O que aconteceu depois só poderia ter acontecido em Los Angeles. Van Damme começou entregando fotos em restaurantes, trabalhou como motorista de limusine, limpador de carpetes e até entregador de pizzas. Dormia nos sofás de amigos. Todos os dias ele entrava nos estúdios sem ser convidado, recitando sua já famosa frase: "Vou ser uma estrela de cinema, vocês vão ver." Naquele momento, a maioria revirava os olhos. Já tinham ouvido tudo antes. Mas Van Damme continuava aparecendo. Ele não desaparecia. Ele ficava mais barulhento, mais confiante, e finalmente, alguém disse sim. Sua grande chance veio com Bloodsport, em 1988. O filme não prometia. Tinha um orçamento pequeno e expectativas ainda menores, mas o público respondeu à velocidade de Van Damme, sua flexibilidade e aquele agora icônico chute giratório. O filme o tornou um rosto reconhecível da noite para o dia. A partir daí, as comportas se abriram. Kickboxer, Lionheart, Double Impact. Van Damme havia chegado e não mostrava sinais de desaceleração. Mas enquanto os fãs o comparavam com Chuck Norris ou Steven Seagal, os olhos de Van Damme estavam postos em Stallone. Ele via nele o ponto de referência definitivo do sucesso. Stallone não era um artista marcial, mas tinha a carreira que Van Damme queria. Dominação global nas bilheterias, reconhecimento de nome, um lugar no panteão das estrelas. Em entrevistas, Van Damme falava com admiração de Stallone. Ele via cada filme, estudava como se comportava, até imitava sua forma de falar nas coletivas de imprensa. Para alguns, parecia a adoração de um herói. Para outros, era estratégia. Por sua vez, Stallone havia notado. Van Damme estava em toda parte, e o público o amava. Mas Hollywood é pequena e os rumores correm rápido. Alguns agentes começaram a sussurrar histórias sobre o quão ansioso Van Damme estava para conhecer Stallone, sobre sua persistência, sobre como ele aparecia em eventos para os quais não era convidado, como ele parecia estar abrindo caminho nos círculos de Stallone por qualquer meio necessário. No início, era inofensivo.
Stallone havia visto dezenas de jovens em busca da fama. Mas Van Damme não era como os outros. Ele não estava esperando na fila. Ele estava furando a fila. Não demorou muito para que ocorresse um incidente que transformou a admiração em algo mais pesado, algo não resolvido, algo sobre o qual Stallone não falaria por anos. Não publicamente, até agora. A ambição desenfreada. Los Angeles foi construída sobre a ambição, mas o tipo de ambição de Jean-Claude Van Damme fazia as pessoas pararem. Não era cortês, não era sutil. Era barulhenta, persistente e muitas vezes pessoal. Ele não se importava com quem dizia não. Continuava falando até alguém dizer sim. Seu sotaque era marcante, seu charme imprevisível. Mas sua determinação era impossível de ignorar. As pessoas da indústria começaram a notá-lo, não por seu currículo, mas porque ele não parava de bater nas portas. Literalmente, ele aparecia nos escritórios dos produtores sem hora marcada. Abordava celebridades em restaurantes. Ele foi até visto uma vez correndo a toda velocidade por um estacionamento de estúdios para alcançar uma agente de elenco que estava entrando em seu carro. A audácia que desafiou o inesperado, impensável. No coração de Los Angeles, Jean-Claude Van Damme não conhecia limites. Ele não implorava. Ele exigia ser visto. Ele ousava ajoelhar-se em um espacate perfeito entre dois carros em um estacionamento com um sorriso que dizia: "Isso é normal para mim." Era assim que ele operava. Seus movimentos eram uma mistura de descaro e desespero. A maioria o ignorava. Alguns se divertiam. Outros sentiam um estranho desconforto. Mas Van Damme tinha um único objetivo, e ele não o alcançaria esperando em silêncio nos bastidores. Os rumores sobre como ele se inseria nos círculos da indústria eram persistentes. Uma história conta que ele se esgueirou em um estúdio disfarçado de entregador apenas para acabar praticando shadowboxing na frente de um coordenador de dublês. Outra que ele entrou em uma academia que Stallone frequentava, não para treinar, mas para tropeçar acidentalmente nele. Fossem verdadeiras ou não, as histórias cresciam a cada relato. Mas os sussurros mais persistentes giravam em torno de sua crescente obsessão por Stallone. Alguns iniciados descreviam isso como algo mais do que admiração. Diziam que Van Damme seguia os passos de Stallone, que era visto rondando fora de eventos que Stallone frequentava, que ele estava movendo seus contatos para se aproximar dele de formas que pareciam menos como networking e mais como pura estratégia. A ascensão imparável. Mesmo assim, a estrela de Van Damme continuava em ascensão. Bloodsport o tornou lucrativo. Kickboxer o transformou em uma franquia. Double Impact provou aos estúdios que ele poderia assumir mais de um papel. No entanto, mesmo com os roteiros chegando e os cheques ficando maiores, ele não parecia satisfeito. Ele não perseguia dinheiro, ele perseguia status. E para Van Damme, isso significava ser aceito pelas mesmas pessoas que um dia o ignoraram. Stallone continuava no topo dessa lista. Houve um evento-chave que marcou um antes e um depois. Era uma festa de alto perfil em Hollywood, organizada na mansão de Stallone. Muitos dos presentes eram estrelas consagradas. Alguns, nomes emergentes. Van Damme não estava convidado, mas apareceu de qualquer maneira. Os seguranças na entrada não o reconheceram de imediato. Talvez ele tenha mostrado um sorriso confiante. Talvez ele tenha dito algo convincente. Mas, de alguma forma, ele entrou. Segundo quem estava lá, Van Damme não se esgueirou por uma janela dos fundos, nem rastejou entre os arbustos. Ele entrou pela porta da frente, como se o lugar lhe pertencesse. Um momento que marcou um antes e um depois. Lá dentro, ele se misturou com produtores, posou para fotos, até mesmo encurralou alguns diretores para apresentar suas ideias. A maioria presumiu que ele era convidado de alguém. Stallone não o notou de imediato, mas quando o fez, houve um momento. Um olhar longo, um silêncio constrangedor. Stallone, segundo os relatos, assentiu e seguiu em frente. Nada foi dito naquela noite, mas algo pesado pairava no ar. Van Damme havia cruzado um espaço que não era destinado a ele.
E embora ninguém tenha dito em voz alta, todos puderam sentir. O que aconteceu depois é obscuro. Alguns dizem que Stallone deixou passar. Outros dizem que não. Seja qual for a verdade, aquela noite semeou uma semente. Não para uma colaboração, não para uma amizade, mas para uma tensão lenta que arderia silenciosamente nos bastidores até que um dia Stallone decidiu que tinha algo a tirar do peito. A portas fechadas, o que ninguém sabia. Durante anos, a história da visita de Jean-Claude Van Damme à casa de Sylvester Stallone flutuou por Hollywood como uma piada. Era uma daquelas histórias que as pessoas repetiam em jantares, metade acreditando, metade não. Mas por trás das risadas, por trás do charme superficial, havia algo mais. Algo que não se encaixava para quem realmente esteve lá naquela noite. A festa deveria ser um encontro informal, nem muito grande nem muito barulhenta. Stallone, conhecido por organizar encontros privados com convidados selecionados, havia convidado um círculo íntimo de produtores, atores e velhos amigos. Sua esposa na época, Brigitte Nielsen, havia ajudado a organizar a noite. Ela havia se tornado uma figura pública por direito próprio e, embora frequentemente se mostrasse fria diante da multidão de Hollywood, era conhecida por ser ferozmente protetora de seu espaço. Em algum momento, depois que o sol se pôs e o champanhe começou a fluir, Van Damme apareceu. Ele não estava na lista, não era esperado. Alguns afirmaram que ele chegou com outro convidado. Outros acreditavam que ele subiu sozinho pela entrada e convenceu quem estivesse na segurança. Os detalhes exatos continuam incertos, mas o certo é isto: ele conseguiu entrar. O ambiente, segundo os relatos, mudou no momento em que ele entrou. Não de forma dramática, não como um disco arranhado em um filme, mas sutilmente. As pessoas notaram. Ele cumprimentou estranhos como velhos amigos, elogiou os móveis, a arte, até mesmo o cachorro de Stallone. Então ele começou a procurar o próprio Sly. Não demorou muito. Stallone estava perto da piscina conversando com um diretor. Van Damme se aproximou com um sorriso largo, estendeu a mão e proferiu uma frase que ele vinha ensaiando em sua cabeça por anos. Finalmente consegui. Stallone, pego de surpresa, apertou sua mão, mas, segundo uma testemunha, sua expressão congelou. Nielsen, parada por perto, não disse uma palavra. Olhou para Van Damme e depois para o marido. Foi um olhar frio. E a partir desse momento, a atmosfera ficou tensa. O que Van Damme não sabia, ou não quis notar, foi que Stallone não achou aquilo lisonjeiro. Ele achou intrusivo. A agitação oculta de Stallone. Segundo um amigo de longa data de Stallone, o ator já estava ciente das acrobacias de Van Damme pela cidade, as aparições inesperadas em academias, as emboscadas em estúdios, os elogios ensaiados em tapetes vermelhos. Esta não era a primeira vez que ele cruzava com Van Damme, mas foi a primeira em que se sentiu encurralado. Mais tarde naquela noite, enquanto a festa começava a diminuir, Stallone, segundo os relatos, perguntou a um amigo: "Quem diabos disse a ele que ele poderia estar aqui?" A pergunta era retórica. A frustração não era. Houve sussurros depois. Nada público, nada confirmado. Alguns diziam que Van Damme havia seguido Brigitte Nielsen pela casa, falando demais, estando muito perto. Outros, que ele havia se aventurado em áreas privadas, confundindo audácia com charme. Nada disso chegou aos tabloides. Manteve-se à margem, mas a impressão já estava feita e não era boa. Van Damme finalmente foi embora, alheio ao dano que havia causado, ou talvez relutante em reconhecê-lo. Para ele, era mais um passo em direção à visibilidade. Para Stallone, era algo completamente diferente. Ao longo dos anos, a história se abrandou. Stallone a mencionava com um sorriso irônico em entrevistas. "Ele apareceu na minha casa", dizia rindo. O público presumia que era inofensivo, uma anedota peculiar sobre duas estrelas de ação se cruzando. Mas ninguém nunca perguntou o que aconteceu quando as câmeras não estavam filmando.
Ninguém perguntou como Stallone realmente se sentia a respeito. Não até recentemente, décadas depois, quando o sorriso desapareceu e Stallone, visivelmente agitado, finalmente disse o que havia tido em mente o tempo todo. Stallone quebra o silêncio. Durante anos, Sylvester Stallone manteve a história em segredo. O incidente de Van Damme sempre foi apresentado como uma lembrança leve, contada com uma risada, resumida para as entrevistas noturnas. A maioria das pessoas pensava que era apenas mais uma excentricidade de Hollywood, um jovem artista marcial arrogante aparecendo sem ser convidado, tentando impressionar o rei do gênero. Era uma boa história, até que Stallone finalmente parou de rir. Em uma entrevista recente, filmada discretamente e lançada sem alarde, Stallone decidiu que havia mantido silêncio por tempo suficiente. E o que ele revelou não era um conto de festa esquecido. Era uma lembrança ainda tingida de irritação, uma que claramente nunca o deixou tranquilo. Jean-Claude não foi respeitoso, disse Stallone, cerrando a mandíbula. Ele não era um convidado. Não foi convidado. Não era alguém em quem eu confiava para estar naquele espaço. O entrevistador não interrompeu. Aqui não havia roteiro. Stallone não estava atuando. Ele estava relembrando. E o que ele lembrava não tinha nada a ver com admiração ou tutoria. Descreveu a noite em termos claros. Van Damme havia entrado em sua casa sem aviso prévio, havia se esgueirado da segurança e se movido pela casa como se fosse sua. Aproximou-se de convidados que não conhecia, ficou tempo demais perto da esposa de Stallone, ignorou a linguagem corporal, evitou as indiretas sutis e continuou se promovendo como se a sala lhe devesse uma carreira. Stallone havia minimizado publicamente o ocorrido por décadas, mas sentado ali agora, mais velho e mais lúcido do que nunca, ele deixou claro. Aquela noite não foi sobre ambição, disse. Foi sobre ego. Ele quis provar que podia entrar e ele fez, mas eu nunca esqueci. Pela primeira vez, Sylvester Stallone quebrou o silêncio e revelou o que Jean-Claude Van Damme fez a ele. E não é bom. Não foi apenas uma invasão. Foi pessoal. O que mais o incomodou não foi a chegada. Foi a indiferença. A forma como Van Damme ultrapassou limites, sinais sociais, espaços privados, como se ninguém mais na sala importasse. Não foi confiança, continuou Stallone. Foi falta de respeito, pura e simplesmente. Minha esposa viu. Meus amigos viram. Droga, eu vi. Mas naquele momento eu não queria manchetes, não queria drama. Ele admitiu que manteve distância depois. Que toda vez que o nome de Van Damme surgia para um projeto, ele recusava. Não por concorrência, mas por princípios. Quando perguntado por que finalmente o escalou para Os Mercenários 2, Stallone não hesitou. Porque o papel precisava de alguém frio, alguém que pudesse te olhar sem piscar. Eu sabia que ele tinha isso dentro. Eles trabalharam juntos, lutaram na tela. Mas não houve reencontro, nem perdão, nem machado enterrado. Stallone disse que eles conversaram apenas quando necessário e que o set permaneceu em silêncio entre as tomadas. Ele não terminou a entrevista com amargura. Não lançou insultos, mas ofereceu uma reflexão final, em voz baixa. Há pessoas com quem você trabalha e pessoas que você respeita. Às vezes não são as mesmas. E assim, a lenda do movimento mais ousado de Van Damme em Hollywood perdeu seu brilho. O silêncio terminou e a verdade foi mais fria do que ninguém esperava. A consequência silenciosa. Quando Stallone finalmente falou sobre o que aconteceu com Van Damme, não causou um grande alvoroço. Não houve manchetes urgentes nem hashtags em alta. Aconteceu em silêncio. A entrevista foi ao ar em uma plataforma menor, uma daquelas longas conversas onde os atores refletem mais do que promovem. A maior parte do mundo não viu, mas as pessoas que precisavam ouvir, aqueles que estiveram por perto, que se lembravam da noite em questão, eles entenderam. Por que a distância entre dois titãs? Muitos ficaram surpresos que Sylvester Stallone tenha falado sobre o assunto. Ele nunca foi de desabafar suas queixas. Forjou sua carreira com base em força, garra e silêncio.
Mas algo em sua expressão deixou claro que isso o estava incomodando há muito tempo. Quem trabalhou com ele ao longo dos anos se lembrava de sinais sutis. Um momento no set onde o nome de Van Damme surgia e o rosto de Stallone endurecia. Uma reunião onde Van Damme era sugerido para um papel e a conversa mudava de rumo. Nada disso jamais pareceu uma disputa aberta. Mas também não era uma relação cordial. Havia um muro, e agora as pessoas entendiam por que ele estava lá. Dentro da indústria, a história preencheu um vazio. Não foi um escândalo, mas a resposta a uma pergunta que havia persistido por anos. Por que Stallone nunca colaborou com Van Damme em seu auge? Por que eles não estiveram lado a lado quando todos os outros heróis de ação pareciam cruzar os mundos um do outro? O silêncio agora fazia sentido. Nunca se tratou de competição. Era algo pessoal. De volta ao set de Os Mercenários 2, alguns membros da equipe se lembraram dessa tensão. As cenas eram ensaiadas sem muita conversa. Van Damme permanecia em seu trailer. Stallone se apegava à equipe principal. Eles apertavam as mãos quando necessário. Posavam para as fotos de imprensa. Mas não havia conexão além do trabalho. As pessoas presumiram que era profissionalismo. Em retrospectiva, era outra coisa. Uma distância que existia desde o início. Van Damme nunca respondeu. Nem uma entrevista, nem uma citação. Os próximos a ele diziam que ele não tinha intenção de rever o passado. Alguns até disseram que ele não se lembrava daquela noite da mesma forma que Stallone. Para Van Damme, pode ter sido mais um movimento ambicioso, um de muitos. Mas para Stallone não foi apenas mais uma noite. Havia mudado a forma como ele o via, e nada do que se seguiu realmente desfez isso. Amigos de Stallone dizem que ele não mencionou o assunto novamente após a entrevista. Ele não havia planejado, simplesmente saiu no momento, como uma janela que se abre por um segundo e depois se fecha. Ele disse o que precisava dizer e seguiu em frente. Não houve consequências no sentido tradicional, nem tempestade midiática, nem ligações de agentes. Mas as pessoas que estiveram nessas salas, as que sempre ouviram a história como uma brincadeira, agora carregavam uma versão diferente em suas mentes. Uma que parecia mais silenciosa, mais honesta e um pouco mais pesada. Os fãs de Van Damme continuam amando seus filmes. O legado de Stallone permanece intacto, mas entre eles, algo sempre esteve sem solução. Algo que não foi barulhento, não foi público e nunca realmente curou. E talvez isso fosse tudo o que sempre esteve destinado a ser. Uma linha cruzada, um momento lembrado, uma amizade que nunca aconteceu, uma porta que nunca mais se abriu. A verdade, por trás das fantasias de Hollywood. Anos se passaram desde aquela noite. A casa mudou. As pessoas mudaram. O próprio momento desvaneceu-se da memória pública. Mas para Sylvester Stallone, certas lembranças não são arquivadas. Elas simplesmente permanecem não ditas, intocadas, mas sempre presentes. Ele não mencionou Van Damme novamente, nem em entrevistas, nem em memórias. Deixou que aquela única conversa falasse por si mesma. As palavras haviam flutuado no ar o tempo suficiente. Repeti-las as teria banalizado. Van Damme, por sua vez, permaneceu em silêncio. Seja por orgulho, contenção ou indiferença, ele nunca corrigiu o relato de Stallone. Não o negou. Não o defendeu. Talvez tenha pensado que o momento já havia passado e que não valia a pena reabrir. Talvez se lembrasse de forma diferente. Ou talvez, no fundo, soubesse que Stallone sempre o viu como um convidado que havia ficado mais tempo do que devia. O mais estranho é que ambos os homens continuaram por caminhos que às vezes corriam paralelos, mas nunca mais se tocaram. Depois de Os Mercenários 2, não houve sequência de reencontro, nem spin-off, nem participação especial surpresa. Stallone continuou construindo projetos que cimentavam seu legado. Van Damme se moveu para papéis menores e mais autoconscientes, filmes onde ele interpretava versões de si mesmo, às vezes acabado, às vezes sábio, sempre tentando redefinir como o mundo o via. Mas a única coisa que ele nunca fez foi redefinir como Stallone o via. Nos bastidores,
as pessoas ainda se perguntavam se algo mais havia acontecido naquela noite. Algo que Stallone não disse, algo que Van Damme esqueceu ou fingiu esquecer. Sempre houve vagas conversas sobre uma interação desconfortável com Brigitte Nielsen, sobre o acesso a quartos privados, sobre um comportamento que cruzou mais de uma linha. Mas esses detalhes nunca foram confirmados. Stallone não elaborou, não precisava. A decepção em sua voz disse o suficiente. A história agora, contada por completo, não é um escândalo, nem é explosiva. É algo mais tranquilo, mais triste. Duas lendas da ação que poderiam ter compartilhado um momento na história nunca o fizeram. Os fãs frequentemente imaginaram uma colaboração entre Stallone e Van Damme nos anos 90. Talvez um filme de policiais parceiros, talvez um soldado contra um assassino, algo icônico. Os pôsteres eram sonhados em quartos, desenhados por crianças que adoravam os bíceps e os confrontos em câmera lenta. Mas por trás dessas fantasias, havia uma realidade da qual nenhum dos atores realmente falou. Eles não se davam bem, não por rivalidade, mas por uma linha que foi cruzada cedo e nunca se desfez. Foi o ego a faísca de um fracasso colossal? Alguns dirão que Sylvester Stallone foi muito duro. Outros, que Jean-Claude Van Damme foi muito audacioso. Mas ambos, à sua maneira, foram produtos de seu tempo. A era de ação dos anos 80 foi construída sobre o ego e o mito. Todos queriam ser o maior, o mais barulhento, o mais inesquecível. Não havia muito espaço para desculpas. Hoje, vivem em lados opostos do espectro dos legados. Stallone continua esculpindo estátuas na Montanha da Fama. Van Damme é agora mais uma figura de culto, ainda amado e admirado, mas à distância. Ele anda por aeroportos sem muito alarde, tira fotos com fãs, brinca sobre seus espacates, mas uma porta nunca se reabriu, aquela que ele cruzou sem permissão, e talvez seja disso que sempre se tratou essa história. Não de uma disputa, não de uma traição, mas de um momento em que alguém se aprofundou demais na vida de outro, pensando que seria lembrado como ambição, quando na verdade aterrou como algo completamente diferente. O respeito, uma vez perdido, nem sempre retorna. E naquele espaço silencioso entre duas lendas, nunca houve outra palavra, nunca outro aperto de mão, apenas silêncio e a porta que permaneceu fechada. Um duelo que deixou sequências invisíveis. Se Van Damme nunca tivesse cruzado aquela porta, teriam esses dois gigantes da ação construído algo inesquecível juntos? Ou esse choque era sempre inevitável? A história de Stallone e Van Damme não é um conto de rivalidade aberta, mas uma complexa narrativa sobre limites pessoais e as consequências não intencionais da ambição. O eco daquela noite de Hollywood ressoa como um aviso silencioso. Mesmo no brilho da fama, o respeito é a divisa mais valiosa. Vocês acham que Stallone deveria ter perdoado a audácia de Van Damme, ou sua reação foi justificada diante de uma invasão de seu espaço pessoal? Seu espaço pessoal? Seu espaço pessoal? Seu espaço pessoal?